E hoje nós temos como convidada uma pessoa que há muito tempo eu estou pedindo esta entrevista a uma amiga que hoje fala conosco diretamente do Rio de Janeiro. Ela que tem autismo, é geóloga, entre outras funções também, faz o trabalho aí de cuidadora na região, ajuda os idosos, como ela mesma disse, 1001 utilidades. Cíntia Vargas. Cíntia, consegui. Boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Realmente estou te devendo isso desde o ano passado, né? Você atrás de mim. Para começo, meu nome é Cíntia Vargas, eu sou geóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou mestre em geociências também por modelagem e evolução geológica pela linha de processos petrológicos e litogeoquímicos. Eu tenho uma experiência acadêmica em pesquisa de desenvolvimento voltada para a questão de óleo e gás, né? Tenho uma expertise mais voltada para petrologia magmática, litogeoquímica, caracterização de reservatórios e tenho também histórico de atuação em projetos de alto impacto, como o Pré-Sal 2, que é uma parceria durante o meu mestrado com o LabMeg, né? Que é o programa que é parte do programa de pós-graduação que eu fiz parte, o PPG-MEG, e o LAGESED, do Fundão. E também eu comecei a minha carreira de pesquisadora em 2019, através de um projeto com a ANP, Petrobras, e a FAPUR, aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem essa questão toda híbrida que o Felipe, né, tentou reunir, né, a questão da ciência, a trajetória também, que já trabalhei antes com questão de gestão administrativa, controle de qualidade, suporte técnico em outras áreas, além da academia. Para a questão de autodescrição, eu sou uma mulher branca, lida como branca pela sociedade, cabelos cacheados, castanho médio, olhos castanhos escuros, tem um perfil que seria de falsa magra, né? Aquela pessoa que tem 67 quilos, mas não parece ser aquela pessoa magrinha normal como o pessoal deduz. Uso óculos, às vezes lentes de contato, e tenho transtorno do espectro autista em nível de suporte 1, diagnosticado há 5 anos e meio, com superdotação em altas habilidades, e também distúrbio de hiperlexia. Hoje em dia, o transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, não estão mais presentes na minha vida, estão controlados, mas também com o transtorno do processamento sensorial central, né, bem controlado através dos recursos assistivos que a gente vai aprendendo ao longo da vivência. Uau, esse é o currículo de Cíntia Vargas, nossa amiga de hoje, convidada, inclusive. Cíntia, a gente estava falando fora do ar, estava brincando sobre a questão, você falou do transtorno do processamento sensorial, a questão do frio, que eu falei que eu ia mandar para você, o frio, a chuva, né, que você falou que tem muita dificuldade com a questão do frio. Ah, sim, já passei por várias experiências com a questão do frio, de eu chorar na rua. O transtorno do processamento sensorial central, geralmente, ele é uma resposta anômala, né? Ele seria como se fosse uma questão de... o cérebro, ele tem uma dificuldade em organizar os estímulos. Às vezes ele fica muito hiperestimulado por determinada questão, né, que a gente chama de hipersensibilidade, que aí dá aquele desconforto exagerado, né, até aversão às vezes, e às vezes a gente tem a hipersensibilidade, que é aquela questão que você pode se machucar, se ralar, ou de repente alguma questão te está estimulando muito forte e você não está sentindo. Ou até mesmo você ter a necessidade de fazer os instintos que a gente fala, né? Que é buscar se balançar, girar o corpo, morder alguma coisa, até a dificuldade de perceber. Eu tenho essa hipersensibilidade de própria percepção de, por exemplo, fome e também a própria percepção de dor, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em perceber dor. Mas nesse caso da dor, por exemplo, como que você faz? Tipo, uma picada de pernilongo, por exemplo, você não sente? Não, às vezes não. Às vezes não. Até na segunda-feira foi bem engraçado, que eu tava com uma amiga aqui em casa e do nada ela me deu um tapão no braço assim. Eu falei, o que foi? Mosquito? Ela, você não tava sentindo? Eu, não. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom
É o que você não sente a dor, o lado ruim é que você sofre, tá toda picada e não sabe. Não, e campo, quando você, né, na graduação, você tem que fazer pelo menos 720 horas de campo, né, para você se formar geólogo. É um requerimento do MEC e da CPR, e da CPRM não, do CREA. E eu já fui para campos onde às vezes eu voltava, eu só sentia quando a situação estava assim muito gritante, marquinhas, aquele monte de bolinha que ficou até hoje, que eles estão começando a diminuir, já tem tempo isso, de carrapato, menino. Aí depois eu aprendi que tomando a ivermectina, né, porque ele é um vermífugo tanto para endoparasitas quanto para exoparasitas, geralmente também usado muito por mães em crianças que têm tendência a pegar piolho, que ajudava. Aí sempre que eu estava para ir para campo, uns 10 dias antes eu tomava a ivermectina. Mas também não era assim tão recorrente, né, era por disciplina, e geralmente aqui na rural, pelo menos, né, eu moro em Seropédica, então por isso que eu falo aqui na rural, porque eu estou dentro do município. A gente faz nos períodos de recesso, né, para poder não atrapalhar a questão das aulas. Alguns casos, infelizmente, não dá para ser feito assim, mas, em geral, os professores tentam botar isso no período de recesso, para não atrapalhar as demais disciplinas que o aluno tem que fazer. Às vezes, disciplina fora do instituto, né, que são outros institutos que, às vezes, não entendem a realidade do que é o curso de geologia e acaba, às vezes, o professor não conseguindo entender a realidade, imputando falta, e isso pode afetar até a aprovação e reprovação do aluno, né? E as suas altas habilidades? Você se destaca em quais áreas? Cara, é engraçado, porque assim, eu tava conversando com essa minha amiga, e ela é, inclusive, professora da Rural, né? E ela me deu disciplinas a gente ficou muito amiga, disciplinas de geologia histórica e estratigrafia. E a minha área, como eu falei, é petrologia magmática, litogeoquímica, e a gente tava conversando esses dias, porque ela tava comentando uma bobeira, né? Ela virou e falou assim, eu não sei distinguir, a gente tava falando sobre penas, né? Aí eu não sei distinguir a diferença da pena de urubu de um carcará. Aí eu comecei a descrever para ela as coisas que dava para perceber muito claramente de diferença, e aí comentei com ela, falei assim, a gente tem isso desde o Ordoviciano, Devoniano, através de peixes de do topo de teia de alimentar, né, os predadores de topo. Aí ela ficou me olhando assim, ela, como assim? Eu falei, os tubarões. Os tubarões, se a senhora olhar até hoje, eles têm a parte de baixo dele branca e a parte de cima dele, geralmente cinza, né? Alguns, outros eles têm, o tubarão baleia, por exemplo, ele é pintado. E aí ela parou, olhou assim, ela, ué, mas o que tem sobre? Eu falei assim, porque geralmente a presa, quando olha de cima, ela não vai conseguir identificar o que ela tá vendo lá em cima. Ela viu um corpo branco. E isso veio com o tempo da evolução, outros predadores de topo, né? Como as carcarás, que são da classe das arpias, das águias, né? E aí eles têm essa questão de a base das penas do corpo deles serem brancas e o topo ter a cor característica que a gente vê quando o pássaro está pousado, de asa fechada. Aí ela, caraca, cara, você pega umas coisas assim que, assim, acaba que meu cérebro, como até a Rebeca fala, né, eu leio até bula de remédio e vou absorvendo tudo que tem direito. Outra área também, as altas habilidades, ela vem muito com a questão de eu aprender a consertar coisas, né? Eu tenho a outra filha, a Radassa, e a Radassa eu costumo dizer que ela tem mão de sexo, que ela bota a mão, ela, né, ferra. Aí, de tanto ela quebrar a tela de telefone, eu um dia resolvi olhar e aprender a mexer em tela de telefone, e eu comecei a aprender a trocar tela. Aí com isso eu aprendi a trocar bateria, com isso eu aprendi a trocar câmera, com isso eu aprendi a trocar... É bom que você pode colocar um anúncio na sua casa, né? Tipo, consertamos. A geladeira aqui em casa, eu comprei uma geladeira dessa Frost Free, né, tudo mais, quando eu vim morar aqui, há uns 3 anos atrás, e aí eu percebi que a geladeira não estava funcionando bem. E aí eu comecei a olhar as coisas e anotar o que eu via de erro de funcionamento, o que eu estava percebendo que deveria estar funcionando ou não, e comecei a pesquisar na internet cada coisa. Aí eu comecei a perceber, pesquisar como se consertar, eu falei assim, isso é fácil, eu sei fazer, não preciso chamar ninguém não. Eu comprei as peças pela internet, abri a geladeira e saí consertando ela toda. A geladeira está ali até hoje. Dons de Cíntia Vargas, né? Então, assim, as minhas altas habilidades, ela acaba sendo multidisciplinar, né? E até interdisciplinar mesmo, né? Quando você vê eu analisando a questão da evolução dos animais ao longo do tempo geológico, né? E a questão de você fazer analogia de como isso se propaga. Não sou bióloga, como eu sei disso? Né? A mania de buscar saber das coisas, porque a superdotação e altas habilidades, ela não se manifesta apenas na pessoa ter as altas habilidades, ela não se
se resume em respostas simples. É porque é assim, mas por que é assim? O que leva a ser assim? E às vezes isso leva a uma questão de questionamento que as pessoas chegam a, assim, acabar mal interpretando, como se a pessoa estivesse sendo arrogante, invasiva, entendeu? Desafiando autoridades. Isso acaba sendo, às vezes, um problema muito sério para a vivência da gente como autista com superdotação em altas habilidades. Mas, no geral, depois que eu descobri isso, né, 5 anos e meio atrás, eu tento polir da melhor maneira possível. Já que você tem essas outras habilidades voltadas para o lado dos animais, assim, de estudar os animais, você nunca pensou também em ir para a área da biologia? Olha, já pensei, ela às vezes me dá esses insights assim, mas eu acho que eu tô mais focada, né, como eu já tenho 40 anos, em buscar fazer o meu doutorado. Eu acho que seria mais produtivo para mim. E também porque eu gosto muito da minha área, né? Até a parte de paleontologia também, que não teria nada a ver com a minha área, eu consigo entender bem. A parte da questão de geomorfologia, de geotectônica, aí, né, você vai vendo assim como há um leque de oportunidades dentro da minha área, que às vezes as pessoas focam em um e elas ficam focadas naquele um. Enquanto eu estou sempre tentando, assim, com a questão do pensamento arborizado, que a superdotação traz, eu consegui pegar vários ganchos de várias sub-áreas da geologia e conseguir atrelar para entender o sistema como um todo, né? E claro que isso no final das contas, no final do dia eu tô com a mente assim parecendo um zumbi, destruída, massacrada, tentando raciocinar alguma coisa, mas só existindo. Aliás, algo que nos aproximou muito esse ano, né? Eu queria que você até comentasse um pouco sobre isso. Sempre a gente ficava conversando mensagens por mensagens, né? Um bom tempo. A questão da entrevista que nós fizemos com a Alessandra Ferreira, né? Que é deficiente visual e cega e autista, né? Que está fazendo o curso que você fez, inclusive de geologia. E você colocou vários pontos dentro dessa questão da dificuldade da pessoa fazer esse curso. Nossa, assim, o caso da Alessandra para mim foi uma coisa assim extremamente fora do padrão, porque assim, a geologia, né, até estava comentando isso ontem na live da Rebeca, minha filha mais velha, no TikTok, sobre o quanto eu acho linda a microscopia óptica, mesmo eu tendo ceratocone, não me atrapalha, né, porque eu uso as lentes gás permeáveis, que acaba servindo como uma órtese, né, para colocar as minhas córneas voltar para a posição côncava, né, enquanto eu as uso, e isso facilita bastante, isso me facilita muito, melhora muito minha acuidade visual. E para você ser petrólogo, você tem que trabalhar muito com a questão de microscopia macro e microscópica. Claro que a parte, pelo que eu vi que ela está seguindo hoje em dia, é mais voltada à paleontologia. E ela mesma citou que existe um paleontólogo cego nos Estados Unidos que ele conseguiu se destacar muito no campo, porque eu acho que a questão tátil, né, quando a gente tem a privação de um dos sentidos, os outros eles acabam tendo uma ampliação da própria percepção para poder conseguir compensar, né? O corpo da gente ele é muito inteligente para se adaptar. E eu fiquei imaginando, quando ela falou que fez as mineralogias, eu fiquei, cara, na época eu estava sem as minhas lentes, por uma questão pessoal, eu não estava com condições de custear novas lentes, e eu fiz a parte das petrologias e da microscopia óptica, e até da petrologia macroscópica, sem as lentes gás permeáveis, né? E com muito esforço eu conseguia ver as coisas, escrever as coisas, e até o professor Arthur Corval, ele falou, pô, você descreve muito bem, né? Eu tenho até de minhas descrições até hoje, ele tem isso escrito em uma das descrições, você descreve muito bem. E quando eu consegui botar as lentes de volta, que foi em 2018, se eu não me engano, não, 2019, que eu consegui comprar as lentes novamente para poder voltar a usar, eu lembro que eu voltei do Hospital de Olhos Santa Beatriz, lá no Fonseca, em Niterói, que é onde eu me trato, né, o ceratocone, direto para ir para aula de geologia, de geotectônica, né, ironicamente. E quando eu cheguei, eu já vinha olhando tudo assim, nossa, cara, que diferença. Eu reconhecia tudo, mas com uma clareza, com uma, né, lisura que era indescritível para mim.
também. E quando eu cheguei na sala de aula, a gente na época estava com a sala 1 do departamento de petrologia, com ar-condicionado com problemas. Então as janelas estavam abertas, era um dia de sol a pino, então estava com muita claridade, olhar os slides, né? Eu ainda não tinha descoberto o autismo eu descobri em 2020, e eu olhei para aquilo e eu fiquei assim, caraca, eu tô enxergando tudo. Tinha uma linha que eu lembro até hoje, que era um mapa Ele estava falando, para você ter noção de como isso me marcou, ele estava falando sobre amalgamamento de terrenos suspeitos, né? Para falar sobre as Rock Mountains na costa oeste dos Estados Unidos, né? Na costa pacífica. E aí eu olhei e vi que tinha uma linha amarelo, limão, bem neon, assim, e eu consegui ver aquilo, uma coisa que de repente, sem as lentes, eu não conseguiria ver. Cheguei um pouco atrasada na aula, a aula já tinha começado, mas eles sabiam que eu tinha ido ao médico, então não foi um grande problema. Mas quando eu sentei, né, o autista, mesmo sem diagnóstico, ele é uma comédia, né? Eu parei assim, abri a boca, eu tô enxergando a linha verde. Então, assim, quando eu ouvi os relatos da Alessandra, e ela falando sobre a questão das microscopias, sobre a questão da mineralogia, eu fiquei assim, nossa, cara, essa menina, se eu achei que eu tive dificuldades, fico imaginando os desafios dela de conseguir entender como é o mineral, a beleza de você ver um anfibólio, anicós cruzados, sabe, no microscópio, é uma coisa que para mim é maravilhosa, sabe? Se deixar, eu fico um dia inteiro na frente do microscópio analisando rocha. Para mim é uma coisa Essa muito questão linda. dos minerais seria mais ou menos igual à questão das terras raras, você não analisado ou não? Ou são minerais diferentes? Então, os terras raras são elementos que eles ficam inclusos em determinados minerais, né? E então, quando você tem que analisar a proporção de terras raras, você consegue alguns minerais que são marcadores para isso. Por exemplo, o urânio, né? Você tem a uraninita, tem uma outra também que é variação dela, que ela é até tóxica, se você tocar, eu esqueci o nome dela agora, é o mineral verde, que você já sabe que ali tem um marcador de processos hidrotermais, que pode ter o acúmulo ali até por uma prospecção de jazida. Então, você analisando a rocha, até microscopicamente, você consegue ver, quantificar isso, ver como está o estado de preservação ou de alteração daquele mineral, para poder saber se ali é um local que, de repente, para a questão de recursos energéticos, recursos minerais, prospecção e pesquisa mineral, você consegue saber se aquilo ali é uma área que é uma jazida, que tem uma área que seja realmente comercial, viável comercialmente, para poder explorar. Então, assim, você conseguir identificar o mineral, às vezes determinadas cores daquele mesmo mineral, porque existem minerais que não é só um mineral, por exemplo, a olivina. A olivina, ela é um grupo de minerais, né? A granada, ela é um grupo de minerais. As micas, elas são um grupo de minerais. Mas, por exemplo, de minerais que tem. Um que não pode, mas a maioria você pode tocar? A maioria pode, tranquilidade, a maioria pode. Grande maioria de minerais pode, até porque, o que acontece? Muitas das coisas que a gente usa, a gente não percebe, mas existe a geologia, entendeu? Os nossos smartphones, por exemplo, a bateria de lítio, se você não tiver uma grande jazida de lítio, você não produz uma bateria que tenha uma eficiência de carga. Se a gente não tiver algumas ligas de ouro para processadores, né, que ouro a gente considera na geologia como um elemento nativo, ele dá uma conexão muito mais estável entre transmissões elétricas de sinais do que outros minerais. Então, se você não trabalha com a geologia nessas pequenas coisas, medicamentos, né, o próprio lítio também para alguns tratamentos de saúde mental, o talco que a gente usa no pé para não ter chulé, ele vem de uma rocha chamada talco, entendeu? Que seria como se fosse uma espécie de rocha de cálcio mesmo, uma calcita, né? Vamos dizer assim. A questão de você também conseguir trabalhar com a questão de alguns tipos de vidro, né, que a gente vê, isso também é geologia. O vidro da sua casa, para poder ele ficar branco, foi descoberto vidro geralmente na sua natureza, ele é esverdeado por questões de impurezas, né, de óxido de ferro. Em alguns casos ele fica até meio azulado por impurezas de alumínio, né, e para poder fazer esse processo de limpeza dele, para ele ficar branquinho, como a gente costuma ver, ele tem um processo de purificação, que o pessoal que trabalha com essa questão sabe fazer muito bem. Então, se você parar para olhar, você vê a geologia em muitas coisas. Só que é uma ciência que ela é muito pouco divulgada,
né? E você só descobre ela no ensino superior. E eu acho que ela deveria ser um pouco mais conscientizada também, até porque nós vivemos num país tropical, e sobretudo aqui na região sudeste, como eu estava conversando com um rapaz ontem que era da região de Santos, ali do litoral de Santos, são áreas que, a exemplo aqui da Baixada Fluminense, né, a gente chama aqui a região toda, né, da capital do Rio, Niterói, Maricá, ali, o Graben da Guanabara, é uma área que ela foi feita para alagar geologicamente, porque você tem um roster, né, que é a Serra das Araras, por exemplo, aqui próximo de casa, a Serra de Petrópolis, Teresópolis, que fazem parte do que a gente chama de Orógeno Ribeira, que eles acabam tendo canais de drenagem, quando chove muito, por exemplo, hoje, para poder jogar a água de ambientes de alta energia, que seria de partes das montanhas, para baixa energia. A exemplo aqui é a Baixada Fluminense. Então, por que tudo alaga muito fácil? Porque aqui já foi feito, a natureza preparou esse ambiente para alagar. E a ocupação urbana, ao longo dos anos, ela não foi preparada para poder conseguir observar esse tipo de coisa. Então, você começa a ver onde a geologia entra já dentro do espaço social, do espaço onde alaga muito, onde a pessoa vê que não é um lugar legal para construir, quem acaba ocupando? As pessoas que têm baixo poder aquisitivo, né? Nas encostas, as comunidades, porque elas se desenvolvem lá, porque a gente teve aquele grande processo também, aí que não entra em interdisciplinaridade, né? De que quando teve a questão da abolição da escravatura, né? Houve também a lei de terras, né, que privava o povo negro de conseguir obter terras. Então, para onde eles iam? Para onde a classe de elite não queria. Para as encostas, para os morros, para as favelas, para as áreas de charco. E davam um jeito deles de aterrar e ajustar isso. Então, tudo isso envolve uma geologia. A geologia, ela também envolve também planejamento urbano. Por que a gente hoje vê que, por mais que tenha a questão de drenagens, né, em alguns lugares, elas não dão conta? Porque elas não foram feitas pensando nos processos de captação de água, de drenagem, só para poder contingenciar ali o mínimo, aquela questão de para burguês ver, na questão da capital, no Rio de Janeiro, sobretudo naquela região ali da área do Maracanã, até ali onde é o centro do Rio, Pereira Passos teve um problema muito grande com isso, porque ele planejou todo o processo de aperfeiçoamento, né, de revitalização do centro do Rio, voltado para a França, da visão, ele queria fazer uma Paris, né, a capital na época do país, Rio de Janeiro, com os moldes da França. Só que os moldes franceses, se você for parar para olhar, não chove tanto quanto chove aqui, que é um país tropical. Então foi um planejamento que ele pegou de um lugar para o outro que as questões ambientais não atendiam. Você comentou que você teve o seu diagnóstico de autismo em 2020, né? Como é que você já tinha estudado um bom tempo? Como que foi essa questão do diagnóstico para você e por que você decidiu investigá-lo, vamos dizer assim? Então, eu, quando estava fazendo paleontologia e paleontologia aplicada, com a professora Cláudia Ribeiro, aqui na Rural, ela parou e começou a observar, ela e essa amiga minha que foi minha professora, a Soraya Carelli, elas começaram a perceber que eu tinha uma maneira muito peculiar de prestar atenção na aula e que, às vezes, parecia, pela questão sensorial, né, eu estava dormindo e era o meu corpo me colocando em um estado de redução de estímulos, mas eu conseguia prestar totalmente atenção na aula. Até um outro professor, que foi esse que me fez me tornar uma grande petróloga, o Arthur Corval, ele falou que no começo ele até comentava, essa pessoa não vai longe, ela não vai conseguir nada, só vive dormindo. Mas quando ele começou a perceber o padrão de que eu estava ali, às vezes, aparentemente dormindo, daqui a pouco eu levantava, professor, mas isso que o senhor está falando leva isso, assim, não vai ser? Aí ele, eu vou explicar isso lá na frente, mas calma. Aí ele começou a perceber assim, não, cara, tem alguma coisa errada aí. Mas ele nunca conversou comigo. Quem conversou de fato? A professora Cláudia Ribeiro. Ela falando, você já procurou saber se você tem alguma coisa de neurodiversidade e tal? Aí eu, não, nunca tive nada disso, o médico nunca falou, psicólogo. Falei, olha, cheguei aí, mas teve uma questão que meu pai, né, em um desentendimento com a minha mãe, eles já eram separados, falou que eu não precisava, né, de terapia, nem minha irmã, porque isso era falta de Deus, era só orar e tudo mais. E eu acho que Deus dá sabedoria aos homens para que a gente possa não precisar tanto de Deus para poder conseguir milagres. Eu acho que Deus tem outras coisas um pouco mais importantes para fazer a partir do momento que Ele dá sabedoria e conhecimento a gente para poder entender as coisas, né? Então, aí eu parei, fiquei assim, eu falei, sei lá. Mas quando chegou a fase da pandemia, eu estava num processo muito intenso de... eu era representante estudantil
no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade, no colegiado de curso, não, na representação do Instituto, né, do Instituto de Agronomia, que na época da pandemia a gente conseguiu se dissociar do Instituto de Agronomia e passamos a ter o Instituto de Geociências, e eu continuei representante. A gente começou a criar grupos de trabalho a partir do CEP e do Consul, né, que são os conselhos máximos das universidades, para poder criar formas de trabalho que estivessem institucionalizadas para poder trabalhar com ensino remoto, né? Isso aconteceu em todas as universidades. E eu fiz parte de um grupo de trabalho que foi um dos que, pela minha perspectiva, foi o que mais trabalhou, né? E outras reuniões, outras coisas, além de estar fazendo processos de captação de recursos para poder comprar a cesta básica, eu ia ao mercado junto com outras alunas. Geralmente a Suelen é ex-aluna da casa hoje em dia, a Suelen Geose, ela fez História, e a Edjane Silva, né, que acho que ela está no mestrado agora, também lá no PPG-MEG. E o que acontece? Eu comecei a ter, com tudo isso, uma questão de, às vezes, um cansaço absurdo. A Radassa começou a me mostrar que eu dormia gemendo, chorando, resmungando, que eu chorava dormindo. E às vezes eu ficava mesmo naquela situação que às vezes eu me isolava alguns dias trancada no quarto, de tanta exposição que eu estava, tanto estímulo, e acabava dando sumidão. Mas eu sempre fiz isso. Então, para mim era natural. Só que começou a ficar muito intenso na pandemia, porque você tinha que ter uma autovigilância, um autorrigor muito grande para poder você não contrair isso, não passar para sua filha, mas tinha que lidar com o público. E eu tive uma crise dissociativa. Eu fiquei praticamente quase um mês dissociada, tá? Não me lembro muito, foi praticamente um mês perdido da minha existência, eu não lembro direito disso. E eu lembro que foi na véspera do meu aniversário, que foi quando a Rebeca, minha filha mais velha, veio me falar que tinha feito os exames e que tinha recebido o diagnóstico de transtorno do espectro autista, um suporte 1 com TDAH. Aí eu falei assim, eu já estava nesse começo, nas primeiras consultas com a psicóloga, ela já tinha me dado esse indicativo e eu estava começando a investigar. E aí eu passei por meses de investigação e aí em 2022 eu consegui fechar o meu diagnóstico, né? E aí eu não satisfeita, ano passado eu pedi para passar pelos exames todos de novo, porque eu fiquei assim, gente, será mesmo? Será que não era o estresse da graduação com aquilo tudo? Será que não é? Agora que eu estou numa fase mais dominando já o meu mestrado, na reta para terminar, será que não é isso? Aí eu pedi aqui pelo SUS aqui para fazer de novo, consegui entrar na fila, aí calhou de ser no final do ano também, né, passado. E aí os testes de anamnese só repetiram tudo que eu já tinha comprovado e de uma maneira bem enfática, né, porque eles agora tinham também quantificado. Então, assim, é um nível muito alto de autossustentabilidades e da superdotação que eu tenho. E eu fiquei assim, caraca, mano, eu não sou só autista e autossustentabilidades, eu sou muito autista e muito superdotada. Mas é aquela coisa, né? O autista em suporte 1, e ainda mais quando tem a superdotação e autossustentabilidades, que no caso é o 2E, o pessoal chama, que é a dupla excepcionalidade, você acaba dificultando, né? Claro que não dolosamente o seu processo, porque às vezes o autismo camufla a superdotação e às vezes a superdotação e as habilidades ela camufla o autismo. Não é muito, por isso que eu acho que eu levei mais tempo que a Rebeca até sair do diagnóstico, né? Porque levou bastante tempo. No caso da sua filha, que vive com você hoje, a Radassa, para ela, foi assim uma surpresa você ter o diagnóstico? A Radassa estava na época assistindo um dorama que eu não sei se você já ouviu falar, que é uma advogada, eu esqueci o nome, eu sei que é uma advogada autista. E ela falava comigo, mãe, parece muito você. Mãe, você não é assim, não? Será? Eu sempre tive mania de andar mesmo com fone de ouvido para evitar barulho, né? Óculos escuros, eu sempre me senti mais confortável, mas eu nunca imaginei autismo. Até porque, era até isso que eu ia falar na hora que você perguntou, autismo em mulheres não era muito discutido, né? Autismo geralmente era uma coisa predominantemente em homens, e a mulher
mulher, geralmente, quando ela, né, ela foge do padrão ou tem alguma crise, né, pela questão do machismo estrutural que a gente vive na sociedade, isso é frescura, isso é TPM, isso é falta de você sabe muito bem o quê, né? Isso aí é falta de um homem, isso aí é falta de uma surra, entendeu? Isso aí é histeria, para com isso, entendeu? A mulher é um troço muito fresco. Então acaba que, às vezes, toda essa questão também dificulta muito mais pra gente do que para uma pessoa, um homem, né? Geralmente conseguir facilmente esse diagnóstico. E, né, como eu sempre consegui, abre aspas, dar conta das coisas, mas a um custo que, às vezes, eu achava que era normal para outras pessoas, eu não me percebia. Eu comecei a me observar e perceber isso na universidade, né? Eu sempre me senti um pouco diferente das outras pessoas, até me achava um pouco, as pessoas falavam que eu era meio mitidinha, meio arrogante, metida a ser certinha, mas isso seria a rigidez cognitiva, que também é outra coisa, né? Característica do autismo. E quando ela falou, eu falei, opa, será que eu sou tão esquisita assim? Mas como é que eu vou descobrir isso? Na pandemia, como teve toda essa questão de muita gente também adoecer de saúde mental, ficar triste, houveram suportes da pessoa, do pessoal do curso de psicologia na universidade, e aí eu fui contemplada e foi aí que levantou-se o indicativo. Mas quando a doutora Alexandra, né, que é do Centro de Especialidades Médicas aqui de Seropédica, ela bateu o martelo, aí eu, o quê? Como é que é? E aí você começa a fazer toda aquela retrospectiva, né? Porque, assim, é claro que você primeiro entra muito naquela fase da negação. E aí Rebeca já tinha sido diagnosticada e a Vanessa, que você vai entrevistar, a gente morava juntas, né? No alojamento. E a Vanessa, na época, também tinha conseguido o diagnóstico junto. Assim, uma coisa de nós três juntas. Eu me dava muito bem com a Vanessa, a gente conseguia, assim, fazer trocas muito, muito, assim, como é que pode dizer? Saudáveis, né, na nossa visão, muito atentas, muito maduras, dentro daquilo que a gente via que havia uma coerência, uma lógica, uma coesão. Começou a se perceber assim, a gente é muito esquisita. A gente é muito esquisita mesmo. E eu não cheguei a passar tanto assim pela fase de luto, porque eu passei por muitas questões eu vim de um lar que não é muito funcional em termos de saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, assim. E aí eu comecei a fazer o retrospecto das avaliações de tudo que a doutora Alexandra falava comigo no começo, né, com aqueles negócios de levar as cartas, relatos das outras pessoas e tudo mais. E eu comecei a observar que ele fica assim, nossa, caramba, como é que eu consegui chegar? E até hoje, às vezes, eu olho para trás e me pergunto, cara, como eu consegui chegar a esse ponto de equilíbrio de saúde mental, né, equilíbrio de saúde emocional, dentro de uma família que não te fornece esse suporte de saúde mental e emocional de uma maneira que você possa adquirir uma qualidade de vida? Sinceramente, eu não sei, Felipe, não sei te dizer. Recentemente você passou pelo processo da UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu tentei, mas o que aconteceu? Me inscrevi, eu fui aprovada na inscrição, né? E eu tava num ritmo ali muito certinho, porque a gente sempre se dedica em tudo, né? Eu sou uma pessoa que, assim, cai de cabeça em tudo. E na segunda-feira eu tinha que ir na UERJ para poder participar do sorteio do tema de aula, né? E é aí que as pessoas não conseguem perceber como, às vezes, há dificuldades do autista em também se encaixar no mercado de trabalho por questões neurofísico e biológicas que nem a gente às vezes consegue perceber, mas quando vê já está ocorrendo no nosso corpo. Na segunda-feira eu tinha que ir para lá, então morando aqui em Seropédica para lá, até é relativamente fácil, mais rápido de ir hoje, porque existe uma nova linha de ônibus aqui que é mais rápido o transporte dela até o metrô, e eu poderia soltar no metrô que deixa muito próximo da universidade lá. E acordei no horário certo, né? Tinha ido dormir muito bem, obrigada, tive um final de semana muito ok, só que na segunda-feira quando eu acordei com uma dor de barriga muito intensa. E eu fiquei uns 10 minutos passando mal no vaso. E a Radassa me olhando, tipo, não está muito bom, né? E eu não estava conseguindo verbalizar nada, que eu estava me sentindo muito zumbi, né? E como eu sabia que ela estava se preparando para tomar banho, ela parou ali porque eu entrei no banheiro e, né, sentei ali, fiquei ali de rainha uns 10 minutos, eu voltei pro quarto para dar lugar para ela terminar de tomar o banho dela, para esperar. Eu vou te dizer que eu não sei até agora
agora, eu não sei te dizer até agora se eu dormi ou se eu desmaiei de fraqueza. Porque 9 horas da manhã, 9 em ponto, meu caramba! Olhei o relógio e falei assim, sabe, comecei a me sentir muito culpada. Não culpada assim, o meu corpo, caraca, o meu corpo falhou. Mas eu estava fazendo tudo certo, eu tomei o remédio certo, eu fiz as alimentações no horário correto, eu estava estudando correto, a casa está correta, eu fiz tudo para não ficar em estresse. O que foi que aconteceu? De repente a tensão fez o meu corpo disparar, que entra a questão da lexitimia, que às vezes a gente acaba tendo dificuldade de conseguir processar algum sentimento que a gente esteja tendo no momento, e o corpo reage de uma maneira a conseguir extravasar aquilo de uma outra forma. De repente foi essa maneira, e isso me impediu de passar pelo processo de fazer presencialmente o sorteio do tema de prova, que eu iria dar no dia seguinte, né? O tema da prova, e consequentemente me eliminou do processo. Cíntia, mas você acha que você tinha competência para isso? Poxa, a gente sempre acha que tem competência, senão a gente não se inscreve, né? Mas aí você vê que com tudo equilibrado, com a rotina toda estabelecida, às vezes o nosso corpo acaba reagindo de determinadas maneiras que nos impedem de ter a proficiência, e não é porque a gente não se cuida, não é porque a gente não se observa, ou por motivos de frescura, como algumas pessoas acabam falando, isso aí foi frescura sua, né? Não foi o caso que aconteceu comigo dessa vez, mas já ouvi muito isso. Só para a pessoa entender melhor, o seu processo, você ia fazer o que exatamente na UERJ, só para contextualizar? Eu ia fazer um processo para professora substituta de geotectônica e mapeamento geológico, que são duas áreas que eu simplesmente amo. Quando eu vi, eu falei, caraca... É a sua cara da aula mesmo, realmente, você nasceu pra isso. Todo mundo fala isso desde que eu era criança, cara. Você vai ser professora? Todo mundo fala isso. Eu tenho a sua liberdade para falar um pouco. Você é a sua... Aliás, essas matérias, assim, geotectônica, esse tipo de matéria, tem como fazer, por exemplo, em relevo pro cego poder sentir? Menino, foi meu primeiro... Olha, isso foi com a Érica Medina. Ela é geógrafa, formada aqui na universidade, tanto bacharel quanto licenciatura. Ela é uma menina fenomenal. Eu tive o prazer de conhecer ela entre 2016, né, logo que entrei na universidade, e 2017. E entre 2017 e 2018, a gente começou a conversar muito com isso por causa da causa da pessoa com deficiência. Até então também não tinha descoberto o autismo, né? Como eu te falei, foi 2020, teve indicativo até 2022, até fechar o laudo. E a gente começou a conversar muito sobre isso, para pessoas com baixa acuidade visual ou cegas. E ela perguntou como seria ela ensinar geomorfologia para uma pessoa cega ou para uma pessoa com baixa acuidade visual. E eu comecei a conversar com ela sobre as NBRs para construção de relevos em 3D para pessoas com baixa acuidade cegas, sobre a questão das cores das rochas, né, ou dos sedimentos, que existe uma normativa para isso, que existe também uma normativa de símbolos para diferentes tipos de rochas ou solos. E comecei a falar com ela sobre isso, sobre trabalhar com questão de impressão 3D, levando em consideração esse refino de você fazer isso em alto ou baixo relevo, mas nesse caso a gente tentaria consultar até um amigo nosso que também é historiador, formado na casa, o Sidney. Ele é cego e ele inclusive é munícipe aqui de Seropédica, e foi um aluno que foi formado, ele conseguiu se formar no tempo mínimo de curso e com notas muito boas, tá? E com muita dificuldade de recursos assistivos, a exemplo da Alessandra, que falou que lá teve toda uma questão de um abraçar dela, né, dos professores em relação à questão de conseguir adaptar o mínimo de tempo possível. Aqui, às vezes, a universidade pecou um pouco em demorar muito com essas adaptações, muita burocracia, às vezes muita teoria e pouca ação, né, e também, às vezes, eu sei que tem uma falta de você ouvir as bases. É tipo você querer diagnosticar alguém sem tentar dar consulta para aquela pessoa para entender quais são os sintomas que ela sente. Isso, às vezes, acontece muito, né, você quer ser a heroína da coisa, o herói da coisa, e acaba não ouvindo as bases. E como a gente fala desde lá, Nada sobre nós sem nós, né? Que vem até pela Convenção de Salamanca. Não dá para você pegar, você, por exemplo, uma pessoa cega. Você é um cego total? Você enxerga pontos de claridade? Ou você ou você tem só uma baixa acuidade visual severa? Você consegue ver vultos, alguma coisa? Só o vulto, então, mas nada assim muito relevante. O Sidney, por exemplo, ele é uma pessoa que ainda consegue enxergar tons em ambientes claros, mas nenhuma acuidade,
habilidade, né, nenhuma acurácia em relação a conseguir discernir traços finos. Ou seja, você tem que procurar entender que a pessoa cega, nem sempre ela é cega toda da mesma forma. Assim como o autismo, como a gente tem aqui hoje a discussão, e até tem questões políticas muito ridículas, desculpa, o termo é esse mesmo, de querer fazer essa separação da pessoa do espectro 1 para o 2 e 3, o que eu acho uma burrice, né, por parte dos políticos, sem consultar as bases, porque eu acredito que aquilo que às vezes o 2 e o 3, pela questão de, né, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, o desenvolvimento cognitivo sociocomportamental, isso envolve comunicação, né? Então, um autista de suporte 3, por exemplo, que de repente não consegue se comunicar ou expressar o que está sentindo, de repente aquele autista não sinta a mesma coisa, claro que não vai ter a mesma reação que esse 3, mas consiga pelo menos comunicar de uma forma que a pessoa consiga entender e ampliar esse conhecimento através de pesquisas e estudos. E isso para outros deficientes também, como uma pessoa cadeirante, que às vezes nem sempre ela é uma pessoa que ela é paraplégica da perna para baixo, ela consegue ter uma mobilidade dos membros inferiores, mas não consegue deambular marcha, outras pessoas que às vezes são hemiplégicas, mas também não tem aquela paralisia total de um lado do corpo. Então as pessoas precisam entender que a pessoa é autista, é tudo igual. A pessoa é cega, é tudo igual. A pessoa tem mobilidade reduzida, é tudo igual. A pessoa é cadeirante, é tudo igual. A pessoa tem deficiência intelectual, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Existe um diagnóstico, mas existem determinadas maneiras. É só você olhar as próprias pessoas dentro da sociedade. Ninguém é igual a ninguém em termos de aspecto físico, né? Algumas mulheres têm seios maiores, outras mulheres têm seios menores, outras mulheres têm glúteos menores, outras maiores. Algumas mulheres têm cintura fininha, outras não têm tanta cintura. Umas pessoas são muito altas, baixas. Tem pessoas que calçam, né, números cavalares, 48, 50. Eu, por exemplo, calço 35, mesmo com 1,67 m. Eu falo que eu tenho pé de princesa Fiona, né? Porque do jeito que eu sou toda bruta, toda cavalona para fazer as coisas, com esse pezinho de princesa é até engraçado. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, precisam entender em termos... e eu falo isso até abarcando para outras áreas, como racialidade, com a questão de expressão cultural, de fé, que as pessoas vivem dentro de uma cosmopolita cultural. Então, não dá para você, dentro do termo de pessoas com deficiência, você pegar um diagnóstico clínico e achar que toda pessoa que se enquadra dentro daquele diagnóstico clínico, ela é igual, ou que ela vai desenvolver ou não de um modo igual, porque isso também envolve outros contextos, Felipe. Envolve a questão também de questão financeira, a questão de idade, né? Quando você descobre isso, a questão de que, de repente, até é uma questão de doença crônica. Quando, em que nível, em que proporção daquela doença crônica você descobre que você a tem para poder dar início ao tratamento. Então, assim, são várias nuances, são várias camadas que você tem que analisar indivíduo a indivíduo. E as pessoas, às vezes, querem simplificar muito processos, isso em contextos gerais, mas pegando aqui o clínico como uma resposta mais isolada, que a gente está trabalhando aqui com a questão de inclusão, né, e a diversidade da pessoa com deficiência, e achar que todo cadeirante vai ser igual, vai precisar da mesma coisa, toda pessoa cega vai precisar da mesma coisa, toda pessoa autista vai precisar da mesma coisa, toda pessoa que seja surda vai precisar do mesmo recurso, e que elas vão se adaptar do mesmo jeito, que elas têm que é uma receita de bolo. E isso não é uma receita de bolo, entendeu? Nós somos indivíduos que vêm com histórias de vida diferentes, com desenvolvimentos diferentes, com capacidade de adaptações diferentes, e a gente precisa ser estudado caso a caso de uma maneira diferente. Não existe uma receita de bolo. Existe uma base para que você possa, a partir de fazer a escutativa daquele indivíduo, e eu não digo só dentro do aspecto clínico, eu digo dentro do aspecto do lecionar, do ensino, do aspecto social, do aspecto político, você conseguir escutar essa pessoa e entender que demandas que aquela pessoa precisa, ou até aquele grupo de pessoas precisam, para conseguir estarem incluídas na sociedade, não só socadas ali na sociedade, inseridas, entendeu? Tá ali, o importante é que tá ali. Não é bem assim que as coisas deveriam funcionar. Exatamente. Bom, antes de terminar, um abraço para Rebeca Castro, Rebeca que tem o canal dela no TikTok, assim, a gente vai passar daqui a pouco, e não chame sua mãe de chata. Um grande abraço aí para Rê. Sua mãe é um docinho. Eu sou um pouquinho, mas assim, só entrando na questão assim, né? Falando um pouquinho macumbisticamente, não tem como um filho de algum ser tão docinho,
não, Felipe. Pois é. Em nome da Rádio Paraty FM, do canal do YouTube da Rádio Web Teletema, programa Espaço da Inclusão, depois de um longo tempo, gostaria de agradecer a minha amiga Cíntia Vargas, conversando aqui com a gente. Cíntia, suas considerações finais, seus contatos, o canal da Rei aí, fica à vontade. Eu agradeço muito a paciência, em primeiro lugar, sua, porque, nossa, você foi muito persistente. De jornalista, meu filho. Não, mas foi legal porque assim, a sua persistência fez com que mais do que simplesmente duas pessoas que trabalham com isso, a gente gerou um vínculo de amizade. Então, para mim, foi um ganho, né? Eu talvez se desse essa entrevista em outro momento, eu de repente não teria essa tranquilidade de conseguir falar, né? Até por várias outras questões que eu estava passando, de término do mestrado, um monte de situações. E, assim, contatos comigo, quem quiser me contratar aí, estou à disposição para o mercado de trabalho. Meu e-mail é cintiavargas.ufruralrj@gmail.com. Meus telefones para contato, ambos são WhatsApp, mas geralmente eu uso o 219-80780392 como contatos mais para trabalho, mas também tem o 219-8907-1778. O canal da Rebeca Castro no TikTok, que às vezes eu tô lá participando com ela, sendo a mãe chata, né, que ela fala. E também tem meu Instagram, que às vezes eu boto lá coisas do dia a dia meus, né, besteirinhas. Tenho o @CintiaVargas16, é o do Instagram. No TikTok é Cíntia Castro, mãe da Rebeca, né, é só procurar lá. O LinkedIn, deixa eu pegar aqui, porque eu nunca gravo ele de cabeça, né? O meu perfil lá é Cíntia Vargas Castro da Silva mesmo. Qualquer coisa, só entrar em contato. Tamo aí para as coisas. É isso aí. A moça que vai de geóloga a suporte de telefone. Arrumou, configurou o telefone da filha em 1 minuto. Bom. Mas eu também, eu tive experiências com isso também, porque eu trabalhei em terceirizadas da Claro como suporte de redes de canais de venda, né? E também como vendedora depois. Eu fui pro outro lado da linha, fui pra linha de frente vender telefone. Então a gente tem que aprender um pouquinho de tudo na vida. Já fui cobradora de van, já capinei quintal. Então, assim, a vida ensina. Leva os velhinhos pra ir pro médico, cuidadora. Com certeza, a gente faz um tudo nessa vida. Pois é. Bom, conversamos com a geóloga Cíntia Vargas, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.